TJ bate na minha casa, devo recebê-lo? Claro. Testemunho de Jeová é o único pecador que vem na sua casa. Os outros pecadores você tem que ir atrás. O testemunho de Jeová bate na sua porta. O problema da maioria dos crentes é que eles não têm capacidade para dialogar com os testemunhos de Jeová. Esse é o problema. Quando o testemunho de Jeová bate na minha porta, minha mulher vai chamar eu correndo. Amor, tá lá no TJ. Eu venho todo feliz, porque é mais um TJ que passou na minha porta. Porque eu sei conversar com ele. E só bate uma vez, porque não volta mais. Mas se imagine se cada porta de crente que eles batessem, recebessem uma resposta contundente. Muitos TJ se converteriam. Mas a maior parte dos crentes não sabem conversar com eles, não sabem responder ou fazem pior. Não, meu amigo TJ, eu já sou crente. Bate aqui na casa da minha vizinha do lado que é católica, porque eu já sou crente. Quer dizer, ele acha que a TJ é crente. Olha, as testemunhas de Jeová, eles não são bobos. Eles têm treinamento 4 vezes por semana. Eles treinam 4 vezes por semana, no mínimo. Tá? Raciocínio à base das Escrituras. Esse livro, Raciocínio à Base das Escrituras, é um livro didático que ensina a testemunha de Jeová a dialogar com quem ele está abordando na casa da pessoa. Se a pessoa fala assim, não, obrigado, hoje aqui nós somos já evangélicos, eles têm o texto embaixo, como responder a esta pergunta. Não, a gente está com pressa, estou com saída. Ele tem um manual completo. E eles treinam, eles têm um treinamento para abordar. Então, veja bem, um membro da nossa igreja, ele não está preparado para isso. Não é? Aliás, às 9 da manhã, 8 da manhã, quando eles passam, é para o crente estar na escola dominical. Não é para estar em casa, não é verdade? É verdade. Se está em casa, de alguma maneira, por N motivos, tá? Se você não conhece muito a sua fé, não tente conversar com o testemunho de Jeová. Vai levar um chocolate. Apenas conte como que Jesus salvou a sua vida. Isso sim. Porque a testemunha de Jeová não tem experiência de salvação. Eles são pecadores que acham que estão certos. Então você contando a experiência, como Jesus te salvou e como que você pode orar por eles, tá? Eles vão embora. Agora deixa eu só tirar aqui um mito, né, que existe entre os evangélicos. Você quer espantar a testemunha de Jeová e quer provar que eles têm demônio? É só chamar eles para orarem. Se chamou ele para orar, ele vai correr como o diabo corre da cruz. Por quê? Porque eles têm demônios? Não, exatamente não, porque eles estejam endemoniados, não tem nada a ver. É porque uma testemunha de Jeová... aí eu não posso falar. Uma testemunha de Jeová, ela só vai receber uma oração, fazer uma oração, quando você usar o nome Jeová. E o crente não vai usar o nome Jeová. Então, para eles, é como se você estivesse orando usando o nome de Maria. Eu, católico, eu, um evangélico, um católico, vai valer alguma coisa? Nada. E eles têm um treinamento que vai uma pessoa mais velha, e vai ali um jovem, aprendiz, entre aspas, exatamente. vai ouvindo, e quando ele tiver mais maduro, aí vai invertendo, né? Porque eu já vi isso, eles andam sempre com crianças. Os discipulados deles são o mais eficiente que existe. Em 6 meses, qualquer pessoa que entra nessa seita está apto para debater com a maioria de nós aqui e de igual para igual. Em 6 meses. Sendo que hoje, muitas vezes, nós batizamos pessoas nas igrejas sem o discipulado básico para ela entender o que está acontecendo com ela, no batismo. Isso é verdade. Então, o discipulado é muito importante. E as TJs descobriram uma das coisas mais eficientes do evangelismo, que é o 1 a 1. É o discípulo fazendo um discípulo. Tá entendendo? É o discipulado, né? É o discipulado de 1 a 1. Pro mal, né? Pro mal, mas que nós poderíamos fazer pro bem. Ninguém quer copiar. Tá entendendo? Mas é uma coisa que poderiam ser copiada no aspecto de discipulado. O Caio, uma coisa interessante, não sei se a gente tem tempo. Não, pode falar. Uma coisa interessante é você escolher algumas seitas chaves, talvez seja as maiores, as mais ativistas aí, militantes, nesse campo evangélico, Adventismo, Mormons e Testemunho de Jeová. Se você for estudar a historiografia ali, a mesma parte geográfica, é interessante que elas nasceram praticamente juntas. Elas nasceram numa efervescência da Revolução Industrial. E a Rua Azusa também tem a ver com isso, né? Não, tem uma outra seita, que são as 4 seitas que surgiram juntas, que é a ciência cristã, que ela não é muito forte aqui no Brasil. Então, Mormons, Adventistas, Testemunhas de Jeová e a ciência cristã. Elas surgem ali praticamente com uma diferença de 10 anos uma da outra. E elas são praticamente idênticas. Todas elas têm profetas, todas elas têm livros sagrados, todas elas. Todas elas marcaram, de alguma forma, a volta de Cristo. Então você percebe que existe uma junção de ideias dessas seitas que nasceram juntas. Né? Eu não sei se você sabe, mas
parentes de Ellen White casou com um parente de Joseph Smith. Rapaz. Eles eram conhecidos. Tanto é que, antigamente, os crentes norte-americanos chamavam os adventistas de Mormons safados. Que isso? Era assim. Não diga isso, Chamavam assim porque por eles eram favor. muito parecidos. Vamos derrubar Eles a eram live. muito parecidos. Vai nada. Mas não? Já falei coisa Ó, pior. Já. Ellen White, ela tem uma doutrina de saúde igualzinho de Joseph Smith. Tanto é, eu tenho uma palestra, inclusive está no site, onde eu mostro, talvez, quem plagiou quem. Ellen White plagiou Joseph Smith ou Joseph Smith plagiou Ellen White? Porque é idêntica. Então, a gente está conversando com seitas que praticamente tiveram a mesma origem, as mesma mesmas etimologia. ideias, as mesmas doutrinas e o mesmo autor de todas elas, né? Que a gente sabe quem é.